amigos, começamos a refletir hoje nos milagres que João mencionou, que foram realizados para mostrar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Estamos nessa jornada olhando que Jesus, que justifica nossas celebrações de Natal, era muito mais do que um bebê. Ele passou da fase de bebê. Ele chegou como um bebê, mas seus feitos, sua expressão de caráter, revelavam que ele era muito mais do que um bebê. Que ele era o Cristo, Filho de Deus, e que em seu nome nós podemos desfrutar da salvação que há em Cristo. No primeiro milagre que Jesus realizou, que está registrado dentro do Evangelho de João, é uma história muito interessante. Ele foi convidado a ir com seus discípulos a uma festa de casamento. E aconteceu que naquela festa de casamento acabou o vinho. O que era um problema bastante importante. Pensem que nas festas de casamento do mundo antigo, eram festas que duravam até uma semana. Aquela região onde se deu esse milagre, Caná, era uma região de uma água não tão saborosa. Então era comum, numa proporção bastante elevada, se colocar uma alta quantidade de água, 12, 14 litros de água para um de vinho, para que aquele vinho pudesse dar um sabor palatável, agradável para quem fosse beber água. Ou seja, o vinho era necessário inclusive para se beber água. Claro, também se tomava do vinho, era uma festa e uma celebração, mas o vinho acabou. Isso significa, acabou a qualidade da água que se bebe, acabou a alegria daquela festa. E nessa circunstância, a mãe de Jesus pede que ele faça alguma coisa. O que ela tinha em intenção, não sabemos, se ele deveria providenciar nas circunvizinhanças o vinho, ou se ela esperava que ele começasse a fazer alguma coisa milagrosa já naquele tempo e se manifestasse como o Filho glorioso de Deus que ele era. Ele mesmo diz que não é a hora de manifestar a sua glória. E ainda que fale de uma forma que aos nossos ouvidos possa soar uma reprovação a ela desrespeitosa, na verdade era um tratamento comum e respeitoso. E naquela ocasião, então, o Senhor Jesus Cristo dá uma ordem. Existiam alguns vasos ali. O texto bíblico nos fala que cada um deles tinha, em média, 100 litros, e ali haviam 6 daqueles vasos de 80 a 120 litros, o que totalizava 600 litros. Eram vasos destinados a ter a água que era necessária para a asepsia quando as pessoas chegavam da rua. Vejam, o Senhor Jesus mandou que se enchesse aqueles vasos com água. E ele mandou que se levasse a água ao mestre da cerimônia, que normalmente era o melhor amigo do noivo. E ele deveria provar do vinho. Na verdade, aquela água havia sido transformada no vinho. O texto não fala exatamente em que momento isso aconteceu, mas isso aconteceu e quando levaram a água transformada em vinho para ele, ele comentou que normalmente as pessoas colocam o vinho bom e depois, quando as pessoas já perderam um pouco da sensibilidade, se colocaria um vinho secundário. Mas quando ele provou aquele vinho que o Senhor Jesus fez, transformou, ele reconheceu de uma maneira diferente que aquele era o melhor vinho, diferente dos anteriores que havia acabado. Bem, o Senhor naquela ocasião, ele estava mostrando o seu poder e capacidade sobre o mundo físico. A água comum tinha sido transformada em vinho. O Senhor mostrou sua compaixão por aquela festa, por aquela reunião que de alguma maneira estava comprometida pela perda do vinho. Ele teve misericórdia não só dos donos daquela casa, não só como aqueles que patrocinavam aquela festa, mas como também aquele público que ali estava. O Senhor também manifestou naquela ocasião que quando Ele faz alguma coisa, Ele faz algo melhor do que nós podemos fazer. Ele é
o Senhor da qualidade. Ele é capaz de fazer, naquela circunstância e em qualquer outra circunstância, muito melhor do que você e eu podemos fazer. Nesse Natal, é uma oportunidade de nós darmos espaço para esse Senhor, mestre da qualidade, que pode fazer da sua vida, do seu casamento, dos seus relacionamentos, de todo o seu viver, algo muito melhor, uma qualidade superior do que você sozinho pode produzir.